Com Charles Leclerc punido e largando do fundo do pelotão, todo mundo pensou que Max Verstappen largava no Canadá para ganhar a corrida e aumentar a distância no campeonato. Se você pensou que isso fosse acontecer, parabéns, foi exatamente o que aconteceu. Porque Max Verstappen não é um piloto que dá chance pro azar. Agora são 46 pontos de distância para o Pérez e 49 para o Charles Leclerc. E para todo mundo que gosta de número, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que temos o campeonato em aberto? Ou Max Verstappen já está com uma mão no título? Para discutir sobre isso, nós temos ele, nosso querido especialista em pontuação, Pedro Esquarizi. Pedro, como é que está o cenário do campeonato na sua opinião? Ainda dá para virar? Bom, primeiramente, e aí, Bicudos, tudo bom? A situação realmente está um pouco mais complicada para o Leclerc. Ele está 49 pontos atrás do Verstappen, são 7 pontos a diferença entre o primeiro e o segundo lugar, ou seja, se ele terminar as 7 próximas corridas em primeiro e o Verstappen terminar as 7 próximas corridas em segundo, eles vão empatar em pontuação, né? Desconsiderando aí as voltas mais rápidas. Então, está apertando, mas a gente falou algo muito parecido um mês e meio atrás, quando a situação estava invertida e a gente não acreditou que ia chegar na situação que está agora, né? Então, complicado. Complicado aí, vai ser um trabalho árduo e a Ferrari vai ter que contar com os problemas de confiabilidade que a Red Bull deve enfrentar pela frente. Não, nesse seu cenário hipotético, o Leclerc só empataria com o Verstappen no Grande Prêmio da Itália, lá em Monza, em meados de setembro. Levando em consideração que você está contando que daqui para frente o Leclerc venceria todas e o Verstappen chegaria pelo menos em segundo. Mas se a gente pegar esse histórico das últimas 6 corridas, o cara levou 5. O Verstappen não parece estar disposto a largar o lugar mais alto do pódio e cada vez mais parece que o título vem caminhando para ficar na garagem da Red Bull. Eu vejo isso com 2 possibilidades. E a primeira você já falou. Todo mundo esse ano está tendo um sério problema de confiabilidade dos carros. Então não é impossível que o Verstappen chegue a abandonar, por exemplo, 2 corridas e o Leclerc desconte logo 50 pontos. Isso é uma verdade. Inclusive porque a gente viu o próprio Pérez, né, que não completou essa corrida. Mas parece que está mais difícil o Leclerc completar as corridas. Realmente a confiabilidade da Ferrari no geral tá ruim, né? Novamente a gente teve um outro carro com motor Ferrari abandonando, o Schumacher, para quem não lembra. Então tá difícil de confiar nesses carros aí. Eles já usaram o 4º motor, né? A quarta parte aí de 3 que eles têm permissão. A gente ainda está na 9ª corrida, tem muito chão pela frente. Provavelmente eles ainda vão precisar usar mais motores, o que vai dar mais punições, pelo menos agora são só 5 posições. Não tá fácil não. O próprio Leclerc já foi punido no Canadá, o que todo mundo achou extremamente cedo, e a chance dele precisar largar do fundo do grid de novo é alta. Há uma possibilidade de que essa não tenha sido a única punição por troca de componentes da unidade de potência. Realmente, temos aí mais... A gente acabou de passar a 9ª, 22, tem mais 13 corridas aí pela frente. E provavelmente eles vão ter que trocar. Se a gente considerar esses 9 como exemplo, eles já estão no 4º motor. A gente olhar para frente, talvez eles usem mais 2 ou 3 motores aí novos e tal em punição aí referente a esses 2 ou 3 motores novos aí. Então pode ser que ele largue no fundo do grid, mas algumas vezes aí pela frente, ou pelo menos não largue na frente, né? O outro cenário que também é bem possível e a favor do Leclerc para uma virada é que a gente está considerando que o Verstappen chegue em segundo. Mas a partir do momento que você começa a colocar 2 carros, uma dobradinha da Ferrari, trazendo o Verstappen um pouco mais para a classificação final, você começa a acelerar essa recuperada de pontos do Leclerc. Mas para isso nós vamos ter que contar principalmente com a ajuda do Carlos Sainz, que até então vem fazendo uma temporada apagada. Assim, eu não esperava grandes coisas do Carlos Sainz, mas eu sei que você gosta muito dele e achou que ele vinha mais forte para esse ano, né? Como eu já disse em alguns vídeos, ano passado ele terminou na frente do Leclerc e realmente achei que esse ano ele vinha para tomar a posição de primeiro piloto, né? Já teve muita discussão no ano passado mesmo se o Leclerc estava sendo quem estava guiando a definição do carro.
E eu achei que o Sainz ia vir aí com essa sede, com essa vontade. Mas parece que tá demais essa sede, né? Ele tá errando bastante, tá tendo erros juvenis, de certa forma, são erros simples, erros que em classificação, e aí a ansiedade de conseguir passar e trazer um bom resultado para ele e para a Ferrari estão fazendo ele errar, né? A gente tem, acho que as últimas 6 corridas ele teve 4 resultados ruins, ou 4, não necessariamente resultados ruins, mas incidentes que complicaram a corrida dele. Eu realmente esperava bastante do Sainz aí. E realmente, como você falou, o Leclerc vai precisar contar com esse ponto, com esse segundo piloto, dando no mínimo trabalho para o Verstappen para que ele venha, que chegue em terceiro ou chegue no segundo suado, não seja fácil. Mas eu acho que a gente tem um terceiro ponto aí em tudo que você falou, que tá vindo aí pelos bastidores, está começando a rodar uns rumores aí que pode trazer um pouco de complicação para a Red Bull, que é esse limite financeiro aí que eles têm que respeitar até o final do ano. A Red Bull já anunciou que parece que ela gastou mais do que poderia no início do ano e que está ficando apertado para terminar dentro dos 145, 35 milhões. Aí os números parecem estar variando um pouco recentemente, mas isso pode estar através para a Ferrari trazer um bom resultado. A Red Bull, se a gente olhar as primeiras corridas, ela melhorou muito o carro em relação à Ferrari. E a Ferrari não evoluiu tanto, ou pelo menos não parece estar evoluindo tanto. Então pode ser que a Ferrari esteja fazendo um gerenciamento melhor desse limite e vai trazer melhorias até o final do ano, e talvez a Red Bull seja forçada a não poder melhorar o carro, e ainda se tiver um acidente, que nem o Pérez fez esse fim de semana, ou o Verstappen até mesmo errar, que está ficando raro, a gente ter um custo alto, um gasto muito alto com a manutenção do carro, e eles ficarem muito apertados para fazer qualquer coisa para o final. Olha, pelo regulamento, tudo é regido pelo esse limite. Até saída de combustível para, por exemplo, ir para a pista nos treinos livres. Então, a situação pode se complicar aí para a Red Bull se esse teto de orçamentário que eles têm se mantiver até o final do ano mesmo. E não for quebrado, que nem algumas equipes estão querendo. Então é aquele negócio, calma, que nós ainda temos um campeonato. É claro que eu acho que o Verstappen colocou a primeira mão na taça. Eu acho que 49 pontos não é assim uma distância que a gente deve desprezar, mas ainda não acabou. Eu acho que esse seu ponto é primordial. Como é que vai ser essa questão orçamentária daqui da segunda metade, né, do campeonato? E sem contar que todo mundo tá quebrando. Fazia muito tempo que a gente não via, né, uma Fórmula 1 a lá, anos 90, 80, em que o primeiro lugar pode quebrar a qualquer momento. Então, há expectativa, né? Ainda há chance. Calma, os tifosi não precisam guardar as bandeiras, mas tá difícil. Tá difícil, eu concordo. Vai ter que quebrar essa regra, acho que esse é um dos principais pontos aí. Acho que pro meio do ano para frente vai ter muita discussão nesse respeito. Já tá tendo alguma coisa agora. Acho que o campeonato não acabou. Tem muita coisa para rolar. Infelizmente não é tanta coisa na pista como a gente gosta, mas os bastidores também trazem um pouco de emoção, né, para a corrida. E um dos peões do Charles Leclerc nessa jornada pelo título, para diminuir a pontuação do Verstappen, é justamente o Carlos Sainz, que no Grande Prêmio do Canadá estava, né, na posição de oferecer um risco ao Max Verstappen, principalmente depois do safety car, em que ele volta para a pista colado no Verstappen com chance de tomar a vitória. Mas, na minha opinião, a Ferrari erra na estratégia e coloca um Carlos Sainz de pneu duro contra um Max Verstappen de pneu duro, ou seja, uma igualdade de pneus para tentar ultrapassar o Max, que não é um piloto que entrega a posição facilmente. O que você achou dessa situação? Será que a Ferrari não foi um pouco conservadora e não dava para apostar uma coisa mais agressiva para Carlitos? Realmente, vendo de fora assim, é muito estranho eles não terem colocado aquele pneu médio, visto que eles já podiam colocar qualquer pneu, né? Já tinham trocado do médio para o duro. Eu acho que, voltando só nos dois Virtual Safety Car que a gente teve, eu acho que a Ferrari jogou muito bem ali, né? E aí deixou essa situação confusa um pouco para eles ali no Safety Car, mas ela jogou muito bem no início. Quando o Verstappen parou, ele estava mostrando um ritmo muito melhor que o Sainz. Então,
não tinha muito o que a Ferrari fazer a não ser jogar diferente, né? Então torcer para um safety car até uma bandeira vermelha, é alguma coisa que mais robusta do que um virtual safety car e não parar ali junto com o Verstappen. E eu acho que no fim acabou dando praticamente certo no início, onde 10 voltas depois a gente teve o abandono do Mick Schumacher e o Sainz podendo ter a janela dele de troca de pneus sem perder muita posição. E aí a gente vai para a segunda parada, que foi lá para a volta 49, que foi quando o Tsunoda aprontou. E ali naquele ponto, eu concordo que me parecia que a gente já poderia colocar um pneu médio. A gente tinha faltando 21 voltas, 21, 22. A gente ia ter algumas voltas de safety car até tirar o carro do Tsunoda. Então, no caso, acabaram tendo 4. E 16 voltas se mostrou muito viável de colocar. Mas eu acho que a grande questão é que se você olhar o guia de estratégia que a Fórmula 1 solta normalmente de sábado para domingo, eles não tinham pneu novo médio. Eles só tinham um pneu novo médio e lá não mostra nem que eles tinham um usado. Então pode ser até que eles devolveram os usados já para a Pirelli e aí não tem o que fazer. Eles só tinham um pneu duro. Então eles ficaram um pouco meio uma sinuca ali. Talvez foi um despreparo, eles não se prepararam bem para a corrida, deixando pelo menos um médio ali. É estranho, foi estranho, mas parece esse o motivo de colocar um duro no final. Então, na sua visão, o erro de estratégia da Ferrari não aconteceu na parada, né? Ele já vinha acontecendo nas decisões pré-corrida. Porque, na minha opinião, assim, um safety car lá em Montreal não é nenhuma coisa imprevisível. Nossa, entrou um safety car, quem diria que Montreal ia ter um safety car? Imagina! Uma pista de média velocidade, os muros próximos, é uma pista, querendo ou não, que ela, apesar de ser um autódromo quando a gente vê, ela tem trechos de parque, então já não tem aquela aderência maravilhosa. Você tem que estar preparado. E outra, já sabíamos que o Leclerc ia estar fora do páreo, porque ele vinha lá do fundo do pelotão. A pessoa que tinha que atacar, efetivamente, atacar o Max Verstappen era o Carlos Sainz, que na minha simpática opinião não é um grande passador. Lembrando que o Carlos Sainz veio da Toro Rosso, Renault, McLaren e agora ele está na Ferrari, em todos esses anos eu não consigo lembrar de uma ultrapassagem do Carlos Sainz assim que você fala, poxa, o cara foi para cima e meteu o louco. Não, o Carlos Sainz ele é um bom piloto, ele é muito regular, mas não é, por exemplo, um Verstappen, que tira uma ultrapassagem da cartola, força para cima do cara. Inclusive, ele bateu na trave de novo, de uma maneira muito parecida com o que foi aquele Grande Prêmio da Itália em 2020, que ele não consegue ultrapassar o Gasly em Monza e chega em segundo lugar. De novo, parecia estar se repetindo, mas dessa vez era um Max Verstappen, era uma Red Bull, e você ultrapassar um cara desse, se você não tiver uma carta na manga que seja um pneu mais macio, é difícil. Para o Carlos Sainz, eu ainda acho mais difícil ainda. Ainda complica muito que a Red Bull dominou o fim de semana todo, né? Todos os treinos livres estavam com um rendimento muito bom, estavam mostrando bastante consistência, chegando rápido em tempos bons. Normalmente eles estavam 7 décimos, 1 segundo na frente de todo mundo, até todo mundo chegar naquele tempo. Então, a Red Bull estava muito preparada e estava muito engrenada para esse grande prêmio. E a Ferrari estava batalhando. E eu acho que tem outro agravante, que é o fato dos motores Ferrari parece que tiraram a força, né? Parece que não estão injetando tanto combustível. Tem alguma coisa aí, porque nas primeiras corridas, Bahrein, todos os carros com motor Ferrari estavam performando muito bem, né? Todos. A gente tinha entre os 10 primeiros as 3 equipes. Agora, a gente vê o motor Ferrari tendo dificuldade de passar o Mercedes, que no início do ano a gente até questionou se não era o motor mais fraco do grid. Então, eles estão enfrentando aí, talvez esse problema de confiabilidade que a gente comentou no tópico anterior, esteja se refletindo agora nessa dificuldade de ultrapassar. Muitos carros tiveram facilidade de ultrapassar nessa pista porque você tem duas sequências ali, né, 2 retas com DRS. Mas a Ferrari, até o Zou ficou tentando passar alguém com motor Mercedes. Acho que foi uma McLaren, talvez o Ricciardo, não lembro agora. E ele não conseguia, ele falou, eu tô tentando, mas eu não tenho força para isso. Então, eu acho que tem mais esse agravante ainda que o coitado, não, eu concordo plenamente com você, eu gosto muito do Sainz, mas ele é um piloto consistente. Tá faltando o arrojo que a gente vê no Leclerc, no Verstappen, no Hamilton, até no Russell,
de tentar fazer uma ultrapassagem por fora, tentar fazer uma freada um pouco mais longa ou um pouco mais funda para tentar colocar o carro numa situação que deixa o outro complicado. Concordo que falta disso. Mas eu acho que, além de tudo, ele tá, por ser conservador, ele acaba contando muito com o carro e o motor Ferrari para empurrar ele. E tá faltando também. Não tá ajudando, sabe? E o coitado, de novo, como você falou, bateu na trave. Acho que foram legais as últimas 15 voltas. Eu realmente estava ali tenso para ver o que acontecia. Achei que iriam conseguir, mas também fiquei decepcionado que não conseguiu nem dar um embate, né? Eu acho que o Verstappen pouquíssimas vezes tirou o carro da trilha principal ali, do circuito que ele faz, para proteger. Acho que se ele fez foi uma ou duas vezes. Eu não estou lembrado de nenhuma, para ser honesto. É, porque eu não vejo no Carlos Sainz aquela vontade. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação que a gente teve lá no Grande Prêmio da Espanha, quando o Pérez tentava atacar o Russell e depois chegou o Verstappen para atacar e que até a Red Bull mandou trocar. Quando a Red Bull manda trocar, a abordagem do Verstappen para cima do Russell é outra. O cara entra engatado nele, com vontade. Ficou muito clara a diferença de ataque do Pérez pro Verstappen. E eu vejo o Sainz muito próximo dessa abordagem do Pérez. Ele não tem aquele sangue nos olhos. E se você já vem com uma Red Bull que é líder do campeonato, com um Verstappen que é o grande piloto que ele é encardido, é só lembrar como ele defendeu do Hamilton naquele Jeddah do ano passado, naquele Interlagos. Você precisa ter uma carta na manga e eu tô achando a Ferrari veio para uma estratégia muito conservadora. Ela precisa ter mais coragem. Se eles querem descontar essa pontuação, tem que partir para cima com vontade. Mas aí você não acha que. Eu concordo com você, eu não lembro de nenhuma ultrapassagem que ele fez assim, muito. Que me chama a atenção, que me faz lembrar, por exemplo. Mas você não acha que pode ser um pouco do medo, que, como eu falei, nas últimas 6 corridas ele teve 4 resultados ruins, ou com incidentes, e aí o medo de fazer uma ousadia, tira um Verstappen da corrida e ainda pontua zero de novo? Ou perde muita posição porque tem que trocar uma asa dianteira, trocar um pneu que não precisaria mais? Você não acha que pode ter um pouco dessa pressão emocional em cima dele também? Ah, capaz, né? Porque ele vem numa fase muito ruim. Mas, por exemplo, se ele tira o Verstappen da corrida, ele vira um herói. Pelo amor de Deus. Falando do terceiro colocado no Canadá, nós temos Lewis Hamilton, que finalmente fez as pazes com o pódio. Mas mais importante do que levar mais um troféuzinho para casa foi o fato dele ter classificado na frente e recebido a bandeirada final antes do George Russell. E tem muita comparação entre Russell, Hamilton, principalmente dizendo que o Bottas não era um piloto que oferecia resistência ao Hamilton. Será que o Russell é melhor do que o Hamilton? Será que o Russell entende o carro melhor do que o heptacampeão? Eu só sei que era o seguinte, se o Russell chegasse na frente do Hamilton, ia ser a maior surra que o Hamilton levou de um companheiro de equipe. E até então, esse crédito ficava com o Rosberg naqueles GPs entre a temporada 2015 e 2016. 2015 porque o Hamilton já tinha conquistado o título, estava correndo com mais tranquilidade, e 2016 porque realmente o Rosberg fez um começo de ano avassalador e até levou o título no final. Mas eu queria saber, na sua opinião, a quantas anda essa rivalidade, este equilíbrio entre Hamilton e Russell? Você realmente acha que o menino está dando um pau no campeão? Olha, a gente tem que. Eu vou reforçar de novo a consistência dele. É mais um resultado entre o top 5. Não sabe o que é sexto para baixo ainda nesse campeonato. Sabe muito bem na Williams, né? Muito bem. Não sabia o que era 10 para frente na Williams. Mas nesse sentido dos dois, eu acho que a grande vantagem deles, e principalmente do Russell, é que eles não estão disputando o primeiro lugar do campeonato. Eles estão disputando, sim, quem é o melhor piloto da equipe, tudo, mas estão disputando quarto lugar, um quinto lugar. Então, tira esse peso de ser o campeão mundial que leva esse título para casa. Então, por que eu falei que pro Russell eu acho que está sendo muito bom? Porque o Hamilton, eu não sinto que tá com essa rivalidade tão grande com o Russell. Até esse fim de semana mostraram alguns takes deles discutindo, falando, mostrando alguma coisa na tela lá. Parecia bem amistoso, diferente do que a gente viu com muita gente, principalmente com companheiros do Alonso, por exemplo. Então, a minha sensação é que os dois estão bem,
O Russell tá consistente, o Hamilton tá sentindo e tá, no meu ponto de vista, o Russell tá mostrando mais serviço do que o Hamilton. O Hamilton teve alguns azares, né? O que a gente considera que ele teve de sorte ano passado e alguns anos anteriores. Esse ano parece que tá invertendo para ele. O Russell tá mostrando uma consistência. Quando ele não faz nada, ele consegue um quarto lugar, tranquilo. Quando a gente não ouve o nome dele na corrida, ele tá lá em quarto, quinto lugar. Tá com uma consistência boa, um ritmo de corrida boa, né? O Mr. Saturday lá que a gente tinha não tá se mostrando ser tão só do sábado de uma classificação e tá mostrando um bom rendimento em corrida. Talvez o fato do Russell tá vindo e tá dando um trabalho a mais pro Hamilton, tá na frente do Hamilton. A única coisa que pode acontecer talvez é acelerar a aposentadoria do Hamilton e o Hamilton falar, realmente para mim não deu, já deu, vou levar meu set para casa e tá tranquilo. Não vou, ano que vem não tô aí, dá abertura aí para outros pilotos virem. Mas não vejo nada muito mais que isso não. Eu tenho uma visão muito pontual. Eu não desconfio do talento do Russell. Eu só acho que dentro desse cenário, quem tem que provar alguma coisa é ele. Né? Apesar das pessoas viverem desconfiando do quão bom o Hamilton é, eu assisti o Hamilton desde da estreia dele, eu tenho memória de toda a carreira do cara. O Hamilton levou 7 títulos, ponto. O Hamilton não tem que provar mais nada para ninguém. O Hamilton, inclusive, eu acho que ele não está nem disposto a passar esses últimos anos da carreira disputando o quarto, quinto no campeonato. Eu acho que ele tem testado muitas coisas diferentes, tentado acelerar o progresso da Mercedes, porque o Hamilton quer andar lá na frente. Então ele prefere fazer alguns setups um pouco mais ousados, como ele fez, inclusive, em Montreal, porque ele foi para uma classificação com um setup mais agressivo, com menos pressão aerodinâmica, pensando no domingo, e ele com certeza ia classificar atrás do George Russell. Só não classificou porque menino Russell meteu o louco e colocou um pneu vermelho numa pista molhada. Então, eu acho que são dois cenários muito distintos e eles têm trabalhado muito em equipe. Na outra ponta, você tem um Russell que precisa, sim, mostrar serviço para todo mundo. Ele não tinha grandes responsabilidades na Williams, então para ele, essa coleção que você fala dos top 5 deles é fundamental, né? Mostrar que ele sabe andar na frente, mostrar como ele mostrou em Barcelona, que ele pega com o Verstappen, que ele sabe defender uma posição, para ele é muito mais importante do que um Hamilton ficar brigando por isso. Então eu acho que eles estão em momentos diferentes da carreira e eu gostaria de vê-los, os dois, com sangue nos olhos, disputando uma corrida de verdade. Talvez, né, a próxima, que vai ser em Silverstone, eu acho que os dois vão querer chegar um na frente do outro pelo fato deles serem britânicos. E vai ser interessante porque quem será o primeiro britânico em Silverstone? O Hamilton não gosta de perder essa posição. Então eu tenho essa visão muito segura de que não há uma rivalidade, não há alguém melhor, alguém pior, só há pessoas em diferentes estágios de carreira e eu não acho que o Hamilton se aposente por conta disso, porque eu acho que a rivalidade do Hamilton tem nome e sobrenome. Max Verstappen. Ele ficou engasgado com aquele título do ano passado, tanto que deu uma bela prensa quando o Verstappen estava saindo dos boxes. Eu acho que eles não estão disputando primeiro lugar. Até eu queria perguntar para você acha que a gente estivesse no mesmo cenário e estivesse 1-2, tipo Verstappen e Pérez, só que invertido até, um Russell na frente, como está agora na classificação, você acha que o clima ia estar tão amistoso, mesmo ele estando em duas fases diferentes da carreira? Eu acho que essa pergunta você liga pro Rosberg, que se aposentou. Bom, meu primeiro gostei vai pro Ocon. Eu sou uma pessoa que critica muito o Ocon, não sei se ele é uma pessoa que merece, mas ele é uma montanha-russa. Tem seus altos, tem seus baixos, disputa com o Alonso do jeito que eu nunca vi ele disputar em outras corridas. E na outra ponta, ele segura o Leclerc atrás de uma maneira muito boa, muito bonita, muito consistente. Se não me engano, ele ficou 15 voltas atrás do Ocon. Atrapalhou um resultado que o Leclerc poderia ser até melhor, conseguir talvez um quarto ou terceiro lugar, se conseguisse se livrar do Ocon rápido. E além de tudo, fez o Leclerc voltar atrás do pelotão que estava sendo segurado pelo Stroll, né? Lógico que aí também tem um pouco da mão da Ferrari, mas tem um pouco do dedo dele, 15 voltas atrás dele, perdeu 5 segundos, se não me engano, para o próximo, que era o Russell já, e também segurou o Hamilton essa corrida. Então, meu primeiro gostei vai pro Ocon.
O meu primeiro gostei vai para a estratégia da Mercedes. Eu já tinha reclamado há algum tempo atrás que a Mercedes não estava entendendo que tinha virado um time de meio de pelotão, estava querendo jogar de igual para igual com os grandes, achando que você pode cometer alguns pequenos erros de estratégia que o carro corresponde na pista, e a verdade não é bem essa. No Canadá, a Mercedes parece que entendeu o que está acontecendo no ano e fez uma estratégia assim, segura, feijão com arroz, parou na hora certa, sem grandes ousadias. A única ousadia do fim de semana ficou por conta daquele pneu vermelho do Russell e eu acho que podia dar certo, apesar da pista estar muito molhada. É isso, Mercedes, não vai inventar a roda não, vocês já não têm aquele carro maravilhoso que vocês tiveram no ano passado, joga que nem time pequeno e para garantir uma boa pontuação. Olha lá, terceiro e quarto lugar de novo, maravilhoso. O meu segundo gostei vai para a corrida do Zou. Ele fez uma corrida consistência, estava ali o tempo todo tentando pressionar, fez uma corrida de recuperação. No final acabou uma posição na frente, mas a sensação é que eu vi muito da corrida dele, mais até do que do Bottas, por exemplo. Ele estava sempre aí na câmera, sempre disputando posição, ou defendendo ou atacando. E infelizmente, como a gente comentou no vídeo de ontem, o motor Ferrari aí está se mostrando não tão eficiente quanto o início do ano, ou não tão melhor quanto no início do ano. E o Zhou não conseguiu fazer muitas ultrapassagens por falta dessa performance de reta. Mas fez uma corrida consistente, mostrou para o Tsunoda como que chega no campeonato. Você faz ponto na primeira corrida, mas faz em outras corridas também, não é só a primeira corrida que importa. Então gostei aí do Zhou. Bom resultado para ele. E o meu segundo gostei vai para Fernando Alonso, principalmente pela volta de classificação que ele descolou uma primeira fila. Normalmente a gente discute muito, né, aquela questão de piloto que anda mais do que o carro. Poxa, será que a Mercedes era tudo aquilo? Ou o Hamilton que levou a Mercedes a ser aquilo? Ah, fulano anda mais do que o companheiro. Será que ele performa melhor do que o carro? Como a gente falava do Leclerc lá, quando ainda era a Alfa Romeo. A questão é que o Alonso não deixa dúvidas de que ele sempre anda mais do que o carro. Porque colocar aquela Alpine daquele jeito na primeira fila, só um gênio. E além de tudo, ainda nos dá essa sensação gostosa de que um piloto que está chegando aos 40 anos ainda tem muita lenha para queimar. Então, Dom Fernando, gostei muito da sua classificação. A corrida não foi tão simples, porque teve inclusive uma estratégia que a Alpine não conseguiu imitar do Hamilton, por exemplo, porque tinha o Russell, né, que poderia atrapalhar entre eles. O Hamilton tinha mais segurança em relação a isso. Então ficou um pouco comprometido. Mas, assim, assistir a volta de classificação e ver Alonso na primeira fila é um bálsamo aos fãs do começo dos anos 2000. E o meu primeiro não gostei vai pegar um gancho aí. Eu gostei muito também do resultado do Alonso, mas aí eu já não gostei muito da corrida que a Alpine trouxe para ele, né? Ele largou muito bem, segurou a posição na largada, estava mostrando disputa, acabou perdendo rápido a posição pro Sainz na terceira volta, se eu não me engano. O Sainz já conseguiu passar ele, mas aí tivemos dois safety cars e nada da Alpine colocar ele para dentro, trocar aquele pneu médio. Parece que eles estavam com uma estratégia de médio para duro na volta 30 e esqueceram que a corrida tem acontecimentos que podem mudar isso. O Alonso era um dos poucos que tinha dois pneus médios novos para a corrida, então ele tinha como brincar um pouco mais na estratégia. E eu senti que a Alpine ficou perdida, né? Ela não estava fazendo uma estratégia para desafiar o primeiro e o segundo lugar, mas também não me pareceu fazer uma estratégia para proteger o terceiro, né, do quarto e quinto que estavam vindo aí, que acabou sendo o Hamilton e o Russell. Então ficou meio confuso e acho que isso acabou custando muito da corrida dele, né? Ele foi trocar lá na 30, já estava com uma performance péssima de pneu, voltou lá atrás, teve que fazer uma corrida de recuperação para tentar aí, com esse pneu duro, chegar no final com 40 voltas. Aí veio o safety car, lógico, não dá para prever o safety car, mas dá para esperar, é Canadá. Ou se não der, vamos tentar abrir com esse pneu, desgasta mais do que ele precisa, o que ele pode, abre um espaço, troca de novo. Tem algumas jogadas aí que dá para fazer. Acabou com o nono, né? Terminou em sétimo, tomou uma punição por mudar de pista muito na frente do Bottas. Acabou tendo essa punição, deu 5 segundos, fazendo ele cair para nono. Terminou aí para um piloto que largou em segundo, com um carro que estava mostrando um bom rendimento, né? Vídeo que o Ocon fez. Terminou em nono, conseguindo aí 2 pontinhos só para a Alpine. Para mim, não gostei dessa situação.
O meu primeiro não gostei vai para aquela primeira volta do Magnussen, né? Eu já reclamei da primeira volta dele no Grande Prêmio da Espanha, quando ele e o Hamilton se tocam, e eles, sabendo disso, eles vão lá e repetem exatamente a mesma coisa. Não entrando no mérito se o Hamilton espremeu demais o Magnussen, mas a situação ali, na minha opinião, é que o Magnussen precisa ter mais cuidado quando ele está largando em uma posição tão à frente do que o carro da Haas pode entregar. Porque ele, se você levar em consideração que a Haas agora tem 15 pontos e está um ponto atrás da Aston Martin, essas duas corridas que ele acabou perdendo na primeira volta podem fazer uma diferença muito grande no posicionamento dos construtores. E a gente sabe que isso, no fim do ano, é dinheiro para a empresa. E você sabe que a Haas não é lá uma escuderia que tenha um orçamento pulposo. Então eu vejo o Magnussen às vezes tocando de maneira besta com um Hamilton que não está disputando com ele. Não acho que vale a pena tocar roda com o Hamilton. Se ainda fosse com o Vettel, com o Stroll, com alguém da AlphaTauri, ainda vá lá. Você está disputando uma posição que para você é importante. Mas contra uma Mercedes, aí me quebra um pedaço do bico dele. Ele tem que ser obrigado a parar nos boxes, apesar de não perder performance, mas parece que o pessoal da FIA encontrou aquela bandeira preta e laranja no Grande Prêmio de Baku e agora eles estão carregando na mala. Mandaram o cara parar e a Haas vai lá e faz um pit stop desastroso, colocando ele mais para trás ainda. Para completar, o próprio Schumacher não completa a corrida. Então, mais uma possível pontuação da Haas. Eu acho que não ia ser fácil, eles não estavam com um bom ritmo, né? Você viu que o Schumacher foi escalado pelo pelotão, mas tinha uma boa chance. Se eles fizerem, sei lá, se eles conseguirem descolar 2 pontos, eles já ganham uma posição no campeonato de construtores. Precisa tomar um pouquinho mais de cuidado na primeira volta. E o meu segundo não gostei vai para a corrida da McLaren. A gente vem de um sábado chuvoso, sabendo que não ia chover no domingo, então o grid bagunçou um pouco e aí nessa o Ricciardo conseguiu um nono lugar para a largada. E com tudo, a falta de rendimento, uns boxes meio atrapalhados, ele acabou terminando em 11º. Na outra ponta, a gente tem um Norris que tem mostrado um rendimento bom, está sendo agora um pouco mais desafiado com esse Ricciardo, com essa vontade de mostrar serviço. E aí no sábado ele tem um problema de motor, larga em 14º, com um carro mais atrás, dá para ter um acerto melhor. Vai lá, está fazendo uma corrida razoável, também não acho que estava fazendo uma boa corrida. Quando vai fazer o pit stop, fazem o double stack e esquecem do pneu dele. Ele ficou 22 segundos para colocarem só a troca de pneu, sem trocar asa dianteira, asa traseira, sem ter que trocar nada. Eles esqueceram o pneu. E dá para falar que eles esqueceram porque os outros 3 estavam lá, ficou faltando um, né? Eles ficam sempre juntinhos, os 4. Não fica solto ali, tem que ficar achando no meio de um monte. Então, uma vergonha aí da McLaren trazer esse... Olha, eu tô com a blusa deles, mas ainda assim tô irritado com eles de dar um fim de semana pra gente, pra nós torcedores, dessa forma. E o pato estrela dessa rodada, não tem como não ser, é a corrida de recuperação que o Leclerc fez. Ele veio de um 19º, troca de motor, de componentes do motor, fez uma corrida de recuperação com calma, com consistência, chegou lá, ensinou um pouco pro Sainz ali como fazer. Foi atrapalhado, não nego, teve erro da Ferrari aí no meio, e com tudo isso conseguiu um 5º lugar. Como eu falei, ele poderia, aí o Ocon atrapalhou ele bastante, voltou atrás do Stroll e ainda assim conseguiu um 5º lugar. Para mim, é de tirar o chapéu porque ele fez. O carro estava bom, a gente sabe, era um carro melhor que todo mundo, mas o Canadá tem seus pontos de passagem, mas não é tão fácil. Então, para mim, ele é o piloto da rodada. E o nosso pato da rodada não poderia ser outro. Tsunoda fez uma saída de pit lane assim, memorável. No vídeo de quinta-feira, né, no esquenta para o Grande Prêmio do Canadá, eu já tinha dito que essa saída do pit lane ela tinha uma certa trairagem, uma certa maldade com a aderência. Mas nada justifica o Tsunoda meter aquele louco, sair daquele jeito, meter o carro na frente da torcida sem pé nem cabeça, sabe que o pneu tá frio, sabe que ali é escorregadio. Pelo amor de Deus, Tsunoda, o que foi isso? Eu gosto do seu estilo, mas você acaba às vezes dando umas rateadas que, pelo amor de Deus.
E o nosso pato abatido vai ter que ir para o Pérez dessa vez. Ele é o piloto que a gente estava falando que tinha grande chance agora de mostrar para a Red Bull o serviço, mostrar que ele pode ser um primeiro piloto, desafiar o primeiro lugar do campeonato do Verstappen. Depois de um sábado onde ele tem um acidente feio, onde o Sainz conseguiu salvar uma situação muito parecida, ele vem no domingo e aí tem um problema de motor, zera, distancia 46 pontos para o Verstappen, uma situação muito complicada para dois pilotos dentro da mesma equipe, como a gente falou no primeiro vídeo. Então, o piloto abatido, dessa vez, nosso pato abatido, é o Pérez. Bem, e a próxima corrida, que acontece no fim de semana do dia 1º ao dia 3 de julho, é Silverstone. Não é um circuito. Silverstone não é uma pista. Silverstone é um templo. É o lugar que recebeu a primeira corrida, é uma pista maravilhosa, é para o público inglês que ama automobilismo, então tem tudo para ser inesquecível. Só não sei se vai ser mais inesquecível do que aquele toque entre Hamilton e Verstappen no ano passado. É isso aí, Bicudos. Para quem gosta de acompanhar, fim de semana começa no dia 1º, na sexta-feira com os treinos livres e a corrida é no dia 3, no domingo. E até a próxima. Ah!